Seguinte, nós vamos agora falar de ondulatória. Como o próprio nome diz, ondulatória, nós falaremos das ondas. Né, quem diria, não? Ondas. E deixa eu só fazer uma pergunta aí, ver se vocês lembram. Eu acho que eu já falei disso, tá? Mas não custa perguntar. Aquela parte de velocidade da onda, de frequência, das partes principais da onda, eu cheguei a tratar em algum outro momento? Porque eu sei que tem um material que trata disso antes. E eu não sei se foi com vocês, eu não estou com as apostilas aqui. Cheguei a falar de crista, vale, esse tipo de coisa ou não? Acho que sim, né? Interferência? Eu não lembro. Alguém sabe me dizer ou vocês também não lembram? Eu não lembro de ter falado isso, não. Lembro também não. Tá, então vamos do zero. Qualquer coisa é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, o que é uma onda? Vamos começar com o básico. O que é uma onda? Uma onda é uma perturbação de um meio. Aqui. É a perturbação de um meio. Professor, que meio é esse? Vários. Tá, a gente pode falar de um meio mecânico, um eletromagnético, é justamente aí uma das classificações que vão vir depois. Alguma coisa extremamente importante sobre ondas. Elas transportam apenas energia. Transportam apenas energia. Ah, professor, mas quando eu ia pra praia, a onda me arrastava. Não era a onda que te arrastava, o que te arrastava era a maré, a correnteza, tá? A correnteza que te arrastava para um lado, para o outro, principalmente quando você é menor, que você não vai com o pé no chão, que você fica meio nadandinho ali, meio pulandinho na água, a água te leva para o lado. Não é a onda transporta apenas matéria, ela não leva átomos de um lado para outro, tá? Ela só leva energia de um lugar para o outro. E aí, para a gente falar de onda, a gente precisa primeiro conhecer uma onda. Então, vamos conhecer uma onda. Vou fazer aqui o... Pegar uma reguinha, ficar melhorzinho, né? Fazer um pontilhadex. Então aqui eu tenho um pontilhado. E nós temos aqui então uma onda. Vamos fazer uma onda. Opa, fecha esse negócio aqui. Vamos fazer uma onda. Tentar fazer uma onda, né? Já deu errado. Então, aqui. Aqui. Ih, vai ficar meio torto, gente, porque, né? Apesar de eu ser um artista, existe um limite para minha arte. Isso aqui é uma onda. Você está balançando uma corda, qualquer coisa assim. E quando a gente está falando da onda, a gente precisa saber os pontos principais da onda. Nomes importantes ali para a onda. O primeiro nome importante é esse ponto mais alto da onda aqui, ó. Que eu estou fazendo uma bolinha meio rosa, sei lá que cor que é essa. Que é a parte de cima da onda, que é o que os velhos falavam, a pessoa está na crista da onda. Então, isso aqui é a crista da onda. Lembra do galo? Crista de galo? Crista do galo, né? Crista de galo é outra coisa. A crista do galo que fica aqui em cima, então a parte de cima da onda, o ponto mais alto dessa perturbação é a crista. O ponto mais baixo dessa perturbação, vamos pegar o nome da geografia aqui. Olha para essa região aqui, ó, em que eu tenho um ponto baixo e dois pontos altos do lado. Então, nesse ponto azul, piscina, sei lá que cor que é isso, eu tenho um vale. Olha o Vale do Ivaí, a parte mais baixa em relação às laterais, que tem o Rio Ivaí. Então, isso que é um vale, é um ponto mais baixo, separado por dois pontos mais altos, ou não precisa ser da mesma altura, mas mais altos que aquela região. Crista, vale. E agora nós temos... Cadê? Outra cor aqui, para não confundir. Esses pontos com azul um pouquinho mais escuro, deixa eu mudar esse azul aqui. Um azulzinho um pouquinho mais escuro, que é onde a onda não... Essa corda, por exemplo, não vai nem subir nem descer. Quando você está balançando a corda, todo mundo já brincou de balançar a corda aí? A corda vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai ficar alternando entre a posição laranjada e a posição branca. Que eu não vou deixar aqui no desenho porque ficou horrível.
tá? Esses pontos azuis aqui, eles não vão se movimentar. Então, nós vamos chamar eles de nó ou nodo. Nodo, porque está no singular nó. Tá? Nodo é o jeito antigo de chamar. Nó é o mais comum. Então, esses pontos em que a onda não se move, que o meio que você está perturbando não se move, são os nós. E aí nós temos a altura da onda. Fui pra praia, não sei o quê, peguei uma onda de 5 metros. O que é esses 5 metros? É a amplitude da onda. Aqui, ó. Que é a mesma quantidade que ela vai abaixar aqui depois, tá? Então, esse Azinho é a amplitude. E aí a rádio AM tem a amplitude modulada. Então, isso é uma rádio AM. O módulo ali, o jeito que você vai medir a onda é pela amplitude. Então, isso é uma característica das ondas, a amplitude. E a mais importante de todas as características dessa onda é o comprimento de onda. Eu já cheguei a falar disso com vocês, o comprimento de onda. Vocês lembram? Se eu citei, eu acho que eu já citei. Porque tem uma piadinha bem ruim que eu faço, eu acho que eu já fiz com vocês e eu não quero ter que passar essa vergonha de novo. Já falei das ondas que se encontram no shopping? Falei, não falei? Na época da aula presencial? Oi? Lembrou não, Monte? Não? Nossa, tem alguém que tá falando e não consigo ouvir nada. Viu? Só... Mas beleza. Não falou. Ah, tá. Agradecido. Eu acho que era você mesmo que tava com o fone baixo. O que é o comprimento de onda? Essa onda está se movimentando aqui no espaço, certo? Deixa eu só ver se a cor é igual. Não, não é. Pega esse movimento aqui, ó. Ela começa aqui, ela sobe e desce. Quando ela chega aqui, ela não terminou o movimento, tá? Ela vai fazer esse movimento de descida e subida. Quando ela chega nesse ponto, ela fez o movimento completo, que é uma subida e uma descida. Depois ela vai começar a repetir uma subida e uma descida. Então, essa distância percorrida pela onda de uma subida e uma descida é um comprimento de onda, que é a mesma distância entre duas cristas consecutivas, nossa, ficou retinho, e dois vales consecutivos. Isso é o comprimento de onda. Então, comprimento de onda, que tem uma letra muito bonita para simbolizar ele, que é o lambda. Tá? O lambda, ele é um... Você faz um risco aqui, tá? E aí você puxa uma perninha para o outro lado. É como se fosse um H ao contrário. Um H no espelho. Isso é um comprimento de onda. Lambda. Espera aí. Apaga. Lambda. Então, essa distância é importante porque depois a gente vai classificar, vamos separar as ondas a partir desses comprimentos. Por exemplo, uma das coisas que diferencia a luz azul da luz vermelha é o comprimento de onda. Tá? Então, eu tenho um laser de 750 nanômetros. É um laser vermelho, ou de cores mais próximas do vermelho. Então, o comprimento de onda é a distância. Deixa eu colocar aqui, ó. Meu Deus. É a distância de crista a crista, de vale a vale, ou a distância de dois nós. Tá? Não é a distância entre dois nós, é a distância de dois nós. Então você anda um nó, depois anda outro, tá? Então, distância de dois nós. São essas as maneiras aqui que nós encontramos para calcular ou encontrar, né, o nosso amigo comprimento de onda. E aí a piada, gente, é sensacional, tá? Vou contar para vocês. Assim, respirem fundo para vocês não se emocionarem com essa piada. A piada da onda é o seguinte, é muito ruim. Duas ondas furaram a quarentena, coisa que alguns de vocês estão fazendo, que é uma vergonha, né? Em vez de ficar em casa, só estudando, lendo, né? Fazendo polichinelo na sala, porque não tem espaço para fazer exercício fora de casa. Principalmente quem mora em apartamento. Aí tem prédio, né? Em Vepora tem, né? E aí duas ondas foram dar um rolê no shopping. Nem sei se tem shopping. Foram pro shopping, pegaram o ônibus e foram pro shopping. Alugaram uma van e foram pro shopping. E as duas ondas se encontraram lá, elas foram separadas, em excursões diferentes. O que uma onda falou para outra quando ela encontrou a onda no shopping?
assim, é sensacional a piada. Alguém tem algum palpite? Não tem nenhum palpite, Pode não. falar. Então, elas se encontraram e falaram lambda. Opa, lambda. Por que elas falaram lambda? Porque lambda é comprimento de onda. Ai, gente, que piada sensacional, hein? Pra quem não entendeu, gente, o jogo é comprimento, entendeu? Então elas se cumprimentaram. Lambda. Então lambda é o comprimento de onda, que é a distância que a onda percorre para fazer esse movimento completo. Então, a gente vai usar sempre o movimento completo como padrão. Esse será o nosso ponto de partida. Temos a nossa onda e agora nós vamos falar de outras duas propriedades da onda, que com essas três propriedades, comprimento de onda e as duas que eu vou apresentar agora, que vocês já viram ano passado em um outro contexto, nós teremos todas as classificações de onda, ou melhor, todas as propriedades da onda, que é frequência e período. Então eu vou e pergunto para vocês assim, eu pergunto para alguém aqui, quantas vezes vocês têm aula de física? Vocês iam me responder o quê? Se eu perguntasse quantas vezes têm aula de física. Pode responder, tá, gente? Pode responder por escrita e por áudio, tanto faz. Quantas vezes tem aula de física? Uma. Uma? Só? Uma? Tá faltando Na alguma? teoria não, na prática sim. Não, sim, eu digo agora, mas pode ser a aula comigo mesmo. Mas uma só, a resposta completa? Uma. Da sua aula sim, da frente 2 é duas daí. Duas o quê? Uma por semana. Agradecido, jovem. O número estava certo. Só que é o tempo que você vai determinar para responder. Você pode falar assim, eu tenho 4 aulas de física com Monte Lima por mês. Pode falar por ano, por década, por sei lá, o que você vai querer fazer. Por década não, Deus me livre, né? Chega. Então, frequência e período está nessa resposta. O que é cada uma dessas coisas? O período é um tempo fechado. Seria a semana da resposta. É um tempo que se repete. Então, a semana é um período, um dia é um período, um ano é um período, uma década é um período. Tá? Tudo que é cíclico. Tanto que na língua inglesa, eu já soltar. Na língua inglesa, o ciclo menstrual é referido como período. Eles não usam a palavra ciclo, eles usam a palavra período para isso. Tá? Porque é alguma coisa que se repete com um intervalo ali meio que padrão, né? Se tiver tudo certo com a pessoa. Então, período é um tempo fechado, que nós podemos aqui, fechado ou cíclico. Nossa, tem 2 L's aqui. Cíclico, tá? Para a onda, que é o que nos interessa, é o tempo de um comprimento de onda. Porque depois que ela faz o movimento de um comprimento de onda, ela começa a repetir o movimento dela. Então, aquele tempo para fazer um movimento inteiro é o que a gente vai considerar como período. Então, para a onda, né? Cadê? Paga. Para ondas é o tempo de um comprimento de onda. E período é tempo, então a gente vai usar a letra T, tá? Deixa eu colocar aqui. O período nós vamos usar a letra T, que nós medimos, como é o tempo, em segundos. Tá? Por que eu não vamos usar o T minúsculo ou o delta T? Porque eu não estou falando de uma variação do tempo. Estou pensando no intervalo que se repete. E frequência é quantas vezes alguma coisa acontece no período. Na resposta de vocês, uma aula por semana. Deixa eu pensar aqui. Eu sei lá, eu vou na farmácia 2 vezes por semestre. Sei lá, tá? Então, é quantas vezes acontece num determinado período. Então, quantos fenômenos
quantos fenômenos ocorrem em um período, tá? Quantas vezes alguma coisa acontece nesse período. A medida no sistema internacional, a gente vai usar a letra F, para frequência F minúsculo, tá? A medida no sistema internacional é 1 por segundo, que é quantas vezes alguma coisa acontece no período. 1 por segundo. Só que 1 por segundo é meio nhé, né? Deixa eu colocar aqui em branco que é por segundo. Por segundo. Tá? Então nós podemos usar por segundo ou hertz. HZ. Ah, meu monitor é gamer e ele é 144 Hz. 144 vezes por segundo eu tenho uma imagem projetada na tela. O meu núcleo, o meu processador é de 3.2 GHz. Então 3.2 GB é a mesma coisa que milhão. Não, giga é 10 a nona, é bilhão. Mega giga, isso. É bilhão. Então 3 bilhões e 200 milhões de vezes por segundo ele tem um ciclo, tá? Então essas medidas tudo em hertz tem a ver por segundo, por segundo. Então uma onda ela tem uma frequência e um período. O período é o tempo que ela faz o movimento completo, tá? Para ela andar essa distância. E a frequência é quantas vezes ela vai fazer esse movimento num determinado tempo que você escolher. Professor, mas eu quero fazer contas, eu quero matemática. Então nós vamos relacionar frequência e período. Tem um jeito de relacionar isso. E eu também não sei se já expliquei isso, e às vezes estou fazendo papel de bobo, mas eu vou explicar de novo, tá? Mas antes de eu mudar de tela aqui e explicar para vocês, posso pular ou vocês querem um tempinho para copiar aqui? Porque tem bastante coisa na tela. Como está situations? Espera um pouco para poder copiar. Beleza, eu vou aqui no meu computador, vou dar uma pausadinha na gravação. Então, continuando. Bom, como que a gente vai relacionar, então, frequência e período? Tem que ter um jeito, tá? Porque um é segundo, o outro é por segundo. Então, nós relacionamos da seguinte maneira. Aparece aqui. Pronto. Tá? Então, como relacionamos frequência e período, tá? Como nós relacionamos essas duas coisas? Simples, jovem, fácil. Uma foto, tá? Essa é a equação que vocês vão usar. 1 é igual a frequência, oh meu Deus, vezes o período só, tá? Só. O importante é que isso aqui vale se você estiver usando as mesmas unidades, tá? Já vou falar sobre as unidades. Bom, 1 é 1, né? Não precisa fazer. F é a frequência da onda, ou qualquer coisa tem a frequência, tá? T é o período, e aqui no sistema internacional a frequência, igual eu falei para vocês, é em hertz, e o período é em segundos. Vamos para um exemplo, para vocês verem que funciona. Né? Obviamente funciona. Então, um exemplo aqui, eu tenho um objeto, pensa numa pedrinha, eu não vou falar de onda por enquanto não. Tá? Vou fazer um exemplo mais simples ainda. Eu tenho uma pedrinha, uma bolinha aqui, que está presa num fio. Cadê o fio? Aqui. Está presa num fio. E ela está girando. Ela está tendo uma rotação aqui. Ó. Tá? Vou fazer assim, peraí. Tá? Então ela está em movimento. Vamos supor que ela dê uma volta em 2 segundos. Ela demora 2 segundos para dar uma volta. E eu quero calcular a frequência. Tá? A frequência é o tempo de um acontecimento, ou seja, é o tempo de uma volta. A fórmula, gente, é simples, mas eu quero que vocês pensem sem a fórmula. Na regrinha de 3 na cabeça de vocês. Vai dar a mesma coisa, tá? Se demora 2 segundos para dar uma volta, tá bom? O que acontece em 1 segundo? O que acontece por segundo?
Tá? São 2 segundos para uma volta. O que acontece em 1 segundo? Meia volta? Meia volta. Tá? Eu sei que é um exemplo bem bobinho que eu passei aqui para vocês, tá? Mas é só para mostrar que na hora que você substituir a frequência você quer, o período é 2. Então eu tenho 1 sobre 2, que é 0,5 Hz, que é a tal da meia volta. Então meia volta por segundo, é isso aqui que está escrito. Aqui o que está escrevendo aqui que é meia volta por segundo. Então, porque o período que você utilizou foi o período em segundos. Se você usasse em minutos, daria uma outra coisa. Tá? Se ele dá 2 voltas por segundo, em 1 minuto ele dá 30 voltas. Tá? Então daria 30 voltas por minuto. E aí é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Com a onda, com a luz, a gente nem tem tanto esse problema. Mas com ondas mecânicas, em cordas, ou até em sistemas mecânicos de engrenagens, a gente tem a unidade um pouquinho diferente da usual, que é uma unidade que provavelmente vocês já viram. Tá? Então cuidado, porque nem sempre a frequência está em Hertz. Às vezes a frequência está em RPM. Então nós precisamos fazer essa conversão. Tá? Como que nós fazemos esta conversão? Bom, 60 RPM. Deixa eu fazer outra cor aqui. RPM, vou colocar da cor da unidade. O que é RPM? Rotações por minuto, revoluções de voltas, tá? Por minuto. Então, vou colocar aqui, ó, rotações por minuto. Onde vocês já viram isso? No carro. Os carros que têm contagiros são medidos em RPM. Então, um motor em marcha lenta, que é quando você só liga o carro e deixa ele parado, ele vai estar ali uns 800 RPM. Ou seja, 800 vezes por minuto, o motor dá um ciclo completo. Então, 60 RPM. Se são 60 vezes por minuto, esse movimento que eu coloquei de exemplo, quantas vezes por segundo isso acontece? Quantas vezes acontece isso em Hertz? Pode fazer de cabeça, tá? Opa, tá acabando já a aula. São 60 vezes por minuto. O que acontece em 1 segundo? Quantas voltas acontecem em 1 segundo? Pode responder. Ou pode tentar responder. Uma volta. Então, por segundo, que é o Hertz, eu tenho uma volta. O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de dividir por... Deixa eu ver uma cor diferente. Eu acabei de dividir por 60. Então, se aparecer por algum motivo RPM, para transformar em Hertz para o sistema internacional, você vai dividir por 60. Ah, professor, tem que decorar. Não, jovem, pensa um pouco. Mete uma regrinha de 3 do sucesso, na pior das hipóteses. Tá? Quando você tiver dúvida, faz esse tipo de coisa que eu fiz aqui. Pega um número fácil e transforma para ver o que acontece. Tá? Transforma para ver se faz sentido. Então, putz, eu esqueci qual que é a transformação. Bom, se gira uma vez por segundo, em 1 minuto vai girar 60 vezes. Então, o caminho inverso é vezes 60. E aí você não precisa decorar. Você vai guardar... A cabeça nossa não tem espaço. Né? Nossa cabeça é limitada a quantidade de informação que você consegue colocar nela, pensando na vida humana, né? De coisas que você absorve ali. Você pode armazenar. Mas deixa aquela energia, aquele espacinho ali, vamos dizer assim, um exemplo bem bobinho, para colocar coisa importante. Essas coisas mais simples você lembra na hora. Tá? Depois de um tempo você decora, mas eu mesmo que dou aula disso há uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos, tá? E estudei no colégio, mas né, faz muito mais tempo isso, e na faculdade também, eu não decorei até hoje. Toda hora que eu vou fazer a transformação eu penso nisso, 60 RPM por minuto, então uma vez por segundo, então a transformação é 60. Pronto, tá? Então nós temos agora a frequência, o período e o comprimento de onda. Na próxima aula, ao vivo, vou falar presencial, na próxima aula ao vivo da semana que vem, nós vamos calcular a velocidade de uma onda, tá, com que ela se desloca, usando ΔS por ΔT e essas novas informações que nós temos. Frequência, período e comprimento de onda, só. Tá? Vamos calcular a velocidade e aí vamos começar a classificar as ondas.
qual que é a diferença do som para luz, qual que é a diferença da luz para Wi-Fi, o sinal de Wi-Fi, se é que tem alguma diferença ou se não tem diferença, tá? A gente vai começar a classificar as ondas e aí já teremos alguma coisa de exercício na aula que vem. Hoje foi só uma apresentação. Semana que vem, quando começar a aula, eu vou dar uma retomada rápido nessas imagens e aí tocamos para frente o bar, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou deixar um tempinho para copiar aqui, tá, gente? Vou deixar uns 2 minutinhos aí correndo solto para copiar, até porque eu tenho mais 7 até cair a transmissão aqui no Zoom. Então, eu não vou passar mais nada. Quem já copiou e entendeu tudo certinho, boa semana, boas aulas, ânimo, tá? E as pessoas que estão copiando ou quiserem tirar dúvida, fica esse restinho de aula aí para isso. Beleza? Beleza. Então, jovens, até mais. Vou parar minha gravação aqui no meu computador. Vou deixar um pouquinho aí para quem estiver copiando. Falou, galera. Boa semana aí. Falou. Ânimo e está acabando.